Paz e graça, amados irmãos. Estou aqui mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor. E a palavra de hoje se encontra no livro de 1 de Reis, capítulo 12, versículo 6 até o versículo 11, que diz assim a palavra do Senhor. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores servos deste povo, e se os servires respondendo-lhe, lhes fareis boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os mancebos que haviam crescido com ele e que estavam diante dele, e disse-lhe: Que aconselhei vós que respondêssemos a este povo? E que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os mancebos que haviam crescido com ele lhes falaram, dizendo: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia, e sobre nós assim lhes faleis. Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Assim que se o meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Palavra do Senhor. Amados, eu trouxe como tema para o dia de hoje: a quem você tem dado ouvido? A quem você tem dado ouvido? Amados, a palavra do Senhor vai nos contar em 1 de Reis, capítulo 11, em capítulo 12 e também em 2 Crônicas, capítulo 10, nos conta a história de Roboão. Roboão era um rei de Israel. Quando seu pai Salomão morreu, Roboão passou a ser o rei de Israel. E quando Salomão era vivo, Salomão tinha dado para o povo de Israel um jugo, um tributo que o povo não conseguia carregar porque era muito pesado. E quando Salomão morreu e Roboão passou a ser o rei de Israel, o povo veio até com o rei Roboão na esperança de que o rei aliviasse o jugo que Salomão tinha imposto para aquele povo. E o povo veio até Roboão dizendo para Roboão: Roboão, baixa o tributo que o teu pai tem dado para nós, porque é muito pesado e nós não conseguimos carregá-lo. E como Roboão era ainda inexperiente, Roboão foi pedir conselho aos anciãos, e chegando aos anciãos, ele disse aos anciãos: O que farei eu acerca desta situação que o povo apresentou para mim? E os anciãos lhe disseram: Fazes tudo conforme o povo te disse, e responde-lhes, porque se tu fizeres conforme tudo que o povo te disse, eles vão ser teus servos, você vai poder liderar e ser rei deles. E Roboão, não dando só ouvido aos anciãos, ele foi pedir uma segunda opinião para os seus mancebos, para os seus amigos que cresceram com ele. Roboão foi até a presença dos seus amigos que cresceram com ele, pedindo conselho, e os amigos dele disseram: Não, tu não vais diminuir o tributo que o teu pai deu para o povo de Israel, mas antes, pelo contrário, tu vais aumentar ainda mais o tributo, mas para nós tu vais diminuir. Para Israel tu acrescenta o tributo e castiga eles com escorpiões, e para nós diminui o tributo. E eu tenho refletido muito sobre isso,
que muitas das vezes nós não gostamos de dar ouvido aos nossos anciões, aos nossos pastores, aos nossos liderados, aos nossos mais velhos, aos nossos pais, as pessoas mais experientes que nós, né? Não gostamos de dar ouvido porque achamos que eles não têm nenhuma experiência, eles não sabem de nada, são muito da era passada, já não têm mais nenhuma experiência, e nós vamos até aos nossos amigos, as pessoas que cresceram conosco, as pessoas nossos melhores amigos, pedindo conselho, e muitas das vezes o conselho que eles nos dão não são conselhos aceitáveis, não são conselhos para nós retermos. Então nós devemos ter muito cuidado a quem nós estamos aí pedir conselho, porque muitas das vezes o conselho que os nossos mais velhos, que os nossos pastores, que os nossos líderes, que os nossos pais, que as pessoas mais experientes que nos dão, eles nos dão para nos ajudar. Por quê? Porque eles já viveram, já passaram por isso, e eles nos dão esse conselho para nos ajudar ainda mais, crescer ainda mais, tanto espiritualmente quanto a nossa vida, a nossa vida carnal. Então, muitas das vezes nós buscamos conselho de fora, as pessoas que cresceram conosco, e deixamos de lado os conselhos dos anciãos. Nós devemos ter muito cuidado a quem nós estamos aí pedir conselho, quem são as pessoas que estão nos aconselhar, porque muitas das vezes essas pessoas que nos aconselham, elas não querem o nosso bem, mas querem ainda mais nos prejudicar. Neemias, isso em Neemias capítulo 6, nos conta a história que quando Neemias foi para construir o muro de Jerusalém, Sambalate, Gesem e Tobias subornaram Semanias. Semanias era um profeta do Senhor, e andava com Neemias. E Neemias sabia muito bem que aquele era um profeta do Senhor, que Semanias era um profeta do Senhor, mas nem por isso Neemias deixou de analisar tudo aquilo que Semanias falava para ele, porque quando Semanias chegou até a presença de Neemias, dizendo para Neemias deixar o muro e que eles entrassem no templo, porque Sambalat e Gesem vinham e iriam matar ele, e ele disse que o Senhor disse para ele entrar no templo. E Neemias analisou a profecia. E disse: ninguém, a não ser os sacerdotes, podem entrar no trono. Se eu entrar em Jerusalém, no templo, eu morrerei. Então Neemias analisou a profecia e viu que aquela profecia não vinha do Senhor, mas antes Sambalat, Gesem e Tobias o subornaram no intuito de lhe fazer descer e parar de construir o muro. Então Neemias, mesmo sabendo que Samanias era um profeta do Senhor, mesmo sabendo que Samanias era o seu amigo, nem por isso Neemias analisou o conselho ou a profecia que Samanias deu para ele. Então nós devemos ser como Samanias, porque nem todos também os pastores, nem todos os nossos líderes, nem todos os nossos mais velhos que vêm nos dar conselho é para nós retermos. Nós devemos ser como Neemias, analisar o conselho que está a nos ser transmitido e também analisar quem são as pessoas que estão a nos aconselhar, porque muitas das vezes essas pessoas não querem o nosso bem, mas antes, pelo contrário, estão a nos induzir ainda mais no erro, estão a nos conduzir ainda mais a errar, assim como foi com Rubom, por ele ter dado ouvidos aos seus amigos, ele fez com que a ira do Senhor se levantasse contra ele, e ele foi morto por conta disso. Por quê? Porque em vez de ouvir o conselho dos anciãos, ele preferiu ouvir o conselho dos mancebos, dos seus amigos que cresceram com ele, porque ele achou: os anciãos não têm nenhuma experiência, eles estão muito tempo, eles são da geração de Salomão, do meu pai, então eu vou dar ouvido às pessoas que cresceram comigo, eu vou dar ouvido a essas pessoas que cresceram comigo. Por quê? Porque eles cresceram comigo, eles são da minha geração,
não, eles são, a sua mente está mais atualizada do que os anciões. E amados, nós devemos ter muito cuidado a quem você está dá ouvido, muito cuidado a quem está a te aconselhar. E seja como Neemias, analisa tudo, todo conselho, nem todo conselho é para nós retermos, nem todo conselho é para nós colocarmos em práticas. Nós devemos ser seletivos. Nós devemos escolher quais são as pessoas que vamos dar ouvido e também analisar tudo aquilo que essas pessoas nos falamos, para não pecarmos e para que nós também para que essa pessoa não nos induza ao erro. Então tenha muito cuidado e analisa sempre a quem você está dando ouvindo. Esteja como Roboão, seja diferente. A quem você está dando ouvidos? A quem? Analisa sempre. Seja como Neemias, analisa sempre. Faça o contrário de Roboão. Peça conselhos aos seus anciões, peça conselhos aos seus pastores, aos seus líderes, aos seus pais, às pessoas mais experientes que tu, porque eles querem ajudar você. E também analisa o conselho que estão a te dar, porque nem todo conselho é para nós retermos. Até aqui, palavra do Senhor. Que Deus rica e poderosamente vos abençoe.